Agora a gente vai resolver o exercício 335 e, mais uma vez, determinar m de modo que a equação mx² menos 2m mais 1 tananã, tenha raízes reais tal que o menos 1 aqui esteja à esquerda das nossas raízes, certo? Então, o que a gente precisa ter, primeiro de tudo? A gente precisa ter três situações aqui. Primeira delas, a gente precisa que o nosso coeficiente... Eu não gosto desse vermelho, eu acho ele muito forte. Vamos pegar esse daqui. Um pouco mais... eu ia dizer bege, mas não é esse o tom. Vai vir na minha cabeça. Mas enfim. A gente tem que ter o coeficiente a da nossa função, quando multiplicado pela função definida em alfa, que no caso alfa aqui é o nosso menos 1, isso tem que ser maior do que zero. E a gente tem que ter um segundo caso aqui. Um segundo caso é o nosso delta sendo maior do que zero. E um terceiro caso, a gente precisa ter S, ou seja, a soma das raízes dividido por 2, isso tem que ser maior do que alfa. Alfa é 1. Então, tem que ser maior do que 1. Lembrando aqui, o que é a soma das raízes dividido por 2? A soma das raízes dividido por 2 é igual a menos b dividido por 2a, certo? Então, a gente precisa ter menos b dividido por 2a maior do que 1, certo? Então, vamos aos cálculos. Primeiro, vamos passar uma linha dividindo esta galera aqui. Não era bem essa cor que eu queria, mas essa serve. O que a gente vai fazer, então? Calcular o primeiro caso. Primeiro caso, a gente precisa ter coeficiente a que multiplica f de menos 1 maior do que zero. Quem é o coeficiente a? O coeficiente a é o m. Quem é o f de menos 1? A função está definida para x aqui, não é mesmo? Então, onde tem x, eu vou substituir por menos 1. E aí vai ficar como? M, que multiplica m na menos 1 ao quadrado, menos 2m mais 1, que multiplica menos 1 mais 2 mais m. Isso tem que ser maior do que zero, não é mesmo? Bom, uma vez que eu consegui isso, na verdade minha cabeça viajou e eu aqui falando automaticamente, mas olha só, o que a gente vai fazer agora? A gente tem menos 1 ao quadrado, então a gente tem m que multiplica 1, certo? Porque menos 1 ao quadrado é 1. Então, a gente tem m multiplicando 1, que é o elemento neutro da multiplicação, não é mesmo? Agora, o que é esse menos aqui? Esse menos, na verdade, significa mais menos 1, certo? Isso aqui, pessoal, é aritmética, tá? Vocês precisam aprender, mas assim, a subtração é definida em termos da adição. Então, sempre que você vê a mais b, você está vendo a mais menos b. Então, olha só, a mais b é igual a mais menos b, certo? Então, é exatamente isso que você tem aqui. Isso ajuda também, escrever dessa forma, menos resumida, ajuda você a fazer a distributiva do sinal de menos, não é mesmo? E ajuda você também a entender por que que o menos é carregado como coeficiente c, ok? E é isso. Bom, o que a gente faz agora? A gente tem esse menos 1 aqui, ó, isso também ajuda na hora de simplificar, porque esse menos 1 aqui vai simplificar com esse menos 1, porque menos com menos é mais. Então, a gente vai sobrar aqui o que pra gente? 2m mais 1. Fala sério, se você entende, fica mais fácil de não errar, cometer erros bobos, por exemplo, sei lá, com sinais aqui, tipo fazer distributiva, depois, enfim. Ajuda a simplificar, entender a aritmética. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai simplificar esse cara aqui. Então, a gente vai ficar com m, que multiplica m, mais 2m, 3m, 4m, mais 3. Isso tem que ser maior do que zero, certo? Bom, aqui eu já tenho uma função do segundo grau simplificada. Qual a minha função do segundo grau? Certo? O que eu preciso descobrir aqui? Eu preciso descobrir quais são as raízes da minha função, não é mesmo? Aqui eu sei que uma raiz vai ser zero e a outra raiz vai ser menos 3 quartos, certo? Então vai estar desse lado aqui. E a minha função
tendo concavidade voltada para cima, já que o meu coeficiente A é positivo, tem esse formato, não é mesmo? Aqui ela assume valores positivos, né? E aqui ela assume valores negativos, sendo o menos 3/4 aqui e aqui o ponto zero, não é mesmo? Eu estou querendo saber quando que ela é positiva, ou seja, ela é positiva para valores maiores do que zero ou valores menores do que menos 3/4, tranquilo? Aí eu posso apagar a minha função daqui e eu tenho esse intervalo em que satisfaz essa condição aqui, a condição número 1. É esse intervalo. Valores menores do que menos 3/4 ou valores maiores do que zero, certo? Agora o que a gente vai fazer? Calcular o elemento 2. Só que para isso eu vou dar uma diminuída nesses caras aqui. Porque assim, ó. Vamos só diminuir um pouquinho mais. Vai ficar meio estranho para vocês verem aí, mas enfim. Aqui agora vamos colocar o número 2, certo? O número 2, o resultado que importa mesmo desse rascunho gigante aqui é só isso. E o número 2, ó, delta. O que é delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac, certo? Isso tem que ser maior do que zero. O que a gente vai fazer aqui então? Qual o meu valor de b? O valor de b é menos 2m mais 1. Só que vocês lembram que isso daqui, na verdade, é mais menos 1, que multiplica 2m mais 1, não é mesmo? Então, eu vou escrever assim, aqui, que eu vou ter menos 1, que multiplica 2m mais 1, que isso tudo ao quadrado, menos 4, que multiplica o coeficiente a, que é m, que multiplica c. E c é o quê? 2 mais m. Isso tem que ser maior do que zero. Agora, só para eu não ocupar muito espaço ali, eu vou colocar um pouquinho mais para cá. Pera aí. Ah, não tem jeito. Então, ó. Como vai ficar isso daqui, ó? A gente vai ter... Cadê o meu lápis? A gente vai ter, ó. Aqui eu tenho um produto, certo? E esse produto tá ao quadrado. Então, eu vou ter menos 1 ao quadrado e 2m mais 1 ao quadrado. Então, isso daqui vai dar, ó, produto notável. Quadrado de uma soma. 2m mais 2, que multiplica m, vai dar... O 2 que multiplica 2m, que multiplica 1, dá 4m mais 1, certo? E aí a gente vai ter menos 4 vezes 2, 8m, menos 4m ao quadrado. Isso tem que ser maior do que zero. O que a gente acaba tendo aqui, então... Peraí que eu acho que eu fiz bobagem. Fiz? Não, não fiz não. Vai dar uma função linear, isso que eu tava olhando aqui. Porque tem que dar uma função linear. Eu errei aqui, ó. No caso vai ficar 2m ao quadrado, que fica 4m ao quadrado, certo? Aí cancela esses m ao quadrado aqui, não fica uma função quadrática. Então, retirando parênteses aqui, a gente tem essa configuração, certo? Então, como eu disse, esses se cancelam. 4m menos 8m dá menos 4m mais 1. Isso tem que ser maior do que zero, ou seja, m tem que ser maior, ou melhor, m tem que ser menor do que menos 1 sobre do que 1/4. Por que menor do que 1/4? Porque aqui vai traça subtraindo, fica menos 1, e aqui divide por menos 4 de ambos os lados, inverte o sinal da desigualdade, e menos com menos é mais, fica 1/4. Tranquilo? E aí é álgebra básica. Bom, pessoal, assim, acredito que vocês estejam assistindo aí na sequência, né? Desde o início do livro. Então, tem necessidade de eu, enfim, escrever tanto aqui para vocês, né? Vocês devem estar acompanhando legal aí. Então, a gente vai ter agora o número 3. O número 3, ó, se você quiser colocar na forma de intervalo aqui também, dá menos 1/4. Ou menos 1/4 não, aqui é... Eu falo coisa errada, escrevo coisa errada. Aqui é menor do que 1/4. Agora, quem é o nosso coeficiente b? Nosso coeficiente b é menos 2m mais 1. Menos com menos dá mais. Então, aqui, ó, tem o menos da fórmula, o menos aqui do coeficiente b. Dá mais. Então, 2m mais 1. Dividido por quanto? 2 vezes o a, que é 2m. Isso maior do que 1. Passa subtraindo, menos 1. E aí fica o quê? Maior do que 0. E aí, agora, a gente tem 2m mais 1. Menos 2, m
menos 2m. Peraí, maior do que menos 1. Menos 1. E aqui vai ficar, então, mais 1. E aqui vai ficar mais 2m. Eu falei, ué, tá zero? Oxi. Então, dividido por 2m, certo? Isso tem que ser maior do que zero. Ok, chegamos nessa formulazinha. O que que isso entrega pra gente? Olha só. Vamos melhorar isso aqui, né? Vai dar 4m mais 1. 4m mais 1 maior do que zero. Quando que esse produto aqui, ele é maior do que zero? Bom, primeiro aqui na parte de cima, né? A gente tem 4m mais 1. Então, quando que isso aqui é zero? Quando for igual a menos 1 quarto. Então, é zero quando for menos 1 quarto. Quando que é maior do que zero? Quando for maior do que menos 1 quarto, certo? E menor do que menos 1 quarto. A gente já fez isso aqui centenas de vezes nos exercícios, então eu não vou explicar isso passo a passo, beleza? Com esse mesmo tipo de expressão aqui, centenas, literalmente centenas. E aqui a gente tem 2m. Quando que 2m é maior do que zero? Bom, a gente vai ter o ponto zero, quando for maior do que zero, e quando for menor do que zero, beleza? Aqui a gente tem um quociente entre esses duas expressões. Então, a gente vai calcular esse produto aqui, esse quociente. Ó, quando eu tenho um quociente entre dois valores, positivo com positivo, eu tenho um resultado positivo. Positivo com negativo, eu tenho um resultado negativo. Negativo com negativo, eu tenho um resultado positivo, certo? Eu quero saber quando que ele é maior do que zero. Então, a gente vai ter aqui, ó, m menor do que 1 quarto ou m maior do que zero, beleza? E com isso, pessoal, a gente consegue melhorar essa nossa expressão. Melhorar, ó. A gente consegue, na verdade, encontrar o valor que a gente está procurando. Porque, olha, a gente tem esse intervalo aqui, ó. Menor do que menos 1 quarto e maior do que zero, certo? Agora a gente vai pegar esses três valores, olha só. Quem é menor? Menos 3 quartos ou menos 1 quarto? Como que vai ficar isso aqui na reta numérica? Vamos fazer três retas aqui, ó. Primeira reta, segunda reta, terceira reta e o nosso resultado na quarta reta. Então, vamos colocar o menos 3 quartos, vou até colocar de vermelho, menos 3 quartos aqui. A gente vai colocar o ponto zero aqui. Vamos colocar o ponto 1 quarto aqui para frente do zero, 1 quarto. Vamos colocar o ponto zero de novo da nossa terceira expressão. Ó, percebam que eu estou colocando aqui os pontos de acordo com os resultados que a gente obteve. Primeiro resultado, segundo resultado, terceiro resultado. Então, aqui no primeiro, esse aqui no segundo e esse aqui no terceiro. E aqui no terceiro, a gente tem o ponto zero e a gente tem o ponto menos 1 quarto, que é um pouquinho maior do que menos 3 quartos. Então, vai ficar um pouquinho mais para frente aqui. Vou colocar um pouco mais para frente aqui para ficar mais visível. Então, menos 1 quarto, certo? Então, vamos colocar aqui, ó. São valores menores do que menos 3 quartos. Esse é o intervalo do número 1 e maiores do que zero. Aqui são valores menores do que menos 1 quarto. E aqui nesse outro intervalo, no número 3, são valores menores do que menos 1 quarto e valores maiores do que zero, certo? Nesse resultado final, a gente vai fazer 1, intersecção com 2, intersecção com 3. A intersecção entre esses três caras é o nosso resultado. Então, olha só, eu tenho uma intersecção aqui bem explícita, ó. Nesse ponto, que é o 1 quarto, certo? Até o ponto zero. Ponto zero. E aí, como que vai ficar aqui? O intervalo aberto, do 1 quarto até o zero. E tenho uma outra intersecção aqui,
que é a partir do menos 3/4. Então, aqui está a nossa intersecção no ponto menos 3/4. Por que que eu não tenho aqui? Porque não tem nada aqui, né? Tá vazio, ó, tá vendo? Então, a gente vai ter aqui como nosso resultado... Olha o outro exercício dando spoiler aí. M menor do que menos 3/4 ou M maior do que 0 e menor do que 1/4. Esse é o resultado da nossa expressão e espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que eu faço o possível para estar respondendo e ajudem os coleguinhas, porque como eu sempre digo, eu faço o possível para estar respondendo. Não consigo responder todo mundo, infelizmente, mas eu adoro ler os comentários, aparece como notificações para mim, eu leio todos, só que eu não consigo realmente responder todos. Então a gente se vê, abraço e até o próximo vídeo.